O exercício físico tem um papel importante na reabilitação de várias doenças, inclusive em pessoas em pós-Covid-19. A doença de transmissão respiratória pode provocar uma série de sintomas que vão além dos reflexos de danos aos pulmões, como a dificuldade para respirar. Porém, antes de começar, é necessário ter conhecimento e cautela, para que a reabilitação ocorra da melhor maneira. E é para esclarecer dúvidas sobre o exercício físico pós-Covid que o docente dos cursos de Educação Física e Medicina, Alain Moraes, está com a gente hoje no Escolas do Conhecimento. Professor, muito obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. E é uma honra estar aqui e falar de um tema tão importante nesse momento e certamente pelos próximos tempos aí à frente, anos à frente, a gente vai estar ainda em alta essa discussão, com certeza. Certamente. Professor, para a gente começar esse nosso bate-papo, qual é a relação da educação física e da Covid-19? Bom, a gente pode pensar nela já na prevenção, né? Então, ou ao menos reduzindo os danos da contaminação. Durante o Covid, a gente também, o exercício físico é importante daqueles indivíduos que têm sintomas leves a moderados, ele pode auxiliar na melhora do sistema imune. Então, desde que feito de maneira adequada, prescrito de maneira adequada, o exercício durante o Covid também é importante nesse período de isolamento. Agora, no pós-Covid é onde nós temos percebido hoje a grande importância, em função da necessidade que esse indivíduo tem. Então, hoje, o exercício ele vislumbra desde o início da prevenção no sentido de melhorar o sistema imune até o tratamento da síndrome pós-Covid, que é o que nós temos encontrado hoje. E o profissional de educação física, ele pode atuar na reabilitação desses pacientes? Sim. Ainda é algo que as pessoas desconhecem um pouco, essa relação do profissional de educação física com a reabilitação. Mas é algo que desde 2002, na verdade, somos profissionais da área da saúde desde 97. E em 2002 é a primeira recomendação e em 2018 efetivamente nos coloca a função de reabilitação física também. Então, sim, nós temos base legal e o curso de educação física nos capacita e habilita para isso. Quando a gente fala no retorno das atividades no pós-Covid, existem restrições quanto à prática do exercício para pessoas que tiveram sintomas severos da doença? Um retorno muito invasivo, muito agressivo, ele pode prejudicar ao invés de auxiliar nessa recuperação? O exercício físico em si, ele tem que ser, nós consideramos ele ainda mais quando se fala em tratamento, porque o exercício físico ele pode ser um tratamento não medicamentoso, de diversas doenças, entre elas no pós-Covid, os efeitos do pós-Covid, mas também como reabilitação. Então, e como um tratamento não medicamentoso, como um medicamento, entre aspas, aí, ele tem que ter uma dose adequada, uma periodicidade adequada, então são fatores que precisam ser ponderados. Por isso a necessidade que um profissional de educação física habilitado e capacitado assuma essa função de prescrição. Porque se o exercício for de alta intensidade, esse indivíduo pode sim ter problemas. Então, por isso que uma avaliação adequada é fundamental. E quais são as recomendações para pessoas que tiveram Covid, né, e estão retornando? É exatamente isso, que seja gradual. Sim, de fato, é um retorno gradual, necessita de uma orientação. Então, hoje tem vários programas governamentais também, alguns programas que orientam isso. Na própria universidade nós também temos um programa nesse sentido, que busque a informação e que o retorno seja gradual. Então, um profissional de educação física deve ser consultado, e profissional que esteja capacitado para atendimento também, porque nem todos os profissionais acabam estando capacitados. Então, buscar alguém de confiança que tenha o conhecimento e que faça uma avaliação adequada e que esse retorno seja de fato gradativo. Então, ele vai começar com uma intensidade menor de exercício, 3 vezes por semana, mas é essencial. Até porque os principais sintomas do pós-Covid estão relacionados à questão cardiorrespiratória, então, fadiga pós-Covid, entre outros problemas. Esses dois são os principais. E o exercício físico tem a possibilidade de trazer melhoras e ganhos para esse indivíduo. Quando a gente fala no Covid, né, esses principais sintomas pós é a fadiga e a questão da respiração, né? E para isso o exercício de forma moderada e feito com acompanhamento de um profissional, ele é eficaz.
Sim, ele é eficaz. Ao contrário do que se pensa, eu estou com fadiga, então a fadiga crônica, até o paciente com câncer. O meu mestrado, doutorado, o próprio pós-doutorado foi específico com pacientes com câncer, que sofrem de fadiga crônica, até 30 anos pós-tratamento. E nós temos, ao contrário do que se pensa, estou com fadiga, estou com cansaço, eu vou fazer exercício e ficar mais cansado ainda. O mecanismo é reverso, na verdade, ele vai diminuir os sintomas de fadiga. Esse é o grande detalhe que às vezes passa desapercebido no senso comum. O exercício, então, ele acelera o processo de recuperação. E o paciente que fica mais sedentário após a doença, ele tem um processo mais lento? Sim, e hoje nós temos a síndrome pós-Covid. Mesmo indivíduos que tiveram sintomas leves durante o período da doença, ativo da doença, eles também estão apresentando até 205 sintomas dentro de 6 a 8 meses pós a cura da Covid. Então, isso é algo que, mesmo aqueles, quanto mais severos os sintomas durante a fase ativa da doença, mais tem surgido problemas no pós-doença, sejam neurológicos, osteomioarticulares, cardiorrespiratórios, então isso, pele, então isso tudo está acontecendo no pós-Covid, mesmo com aqueles com sintomas mais leves. Então, o manter-se sedentário, o risco aumenta ainda mais, porque é um fator de risco a mais também para doenças cardiopulmonares. A gente tem as situações mais graves de pacientes que ficaram até mesmo na UTI. E aí, nesses casos, a gente não fala só da questão da respiração, né? Existem outros benefícios da prática, até mesmo voltados para o fortalecimento do corpo e afim, né? Exato. Então, quando esse indivíduo ficou um tempo acamado, ficou imobilizado, certamente ele vai ter uma redução de massa magra, então ele reduz força, vai perder músculo, e ele com isso reduz força. Ele pode ter ganho ainda gordura nesse processo, que é pior ainda, então tecido inflamatório. Tá? A primeira etapa desses indivíduos que tiveram um período, grande período acamado, ou mesmo com tratamento mais invasivo, é o tratamento fisioterápico. Após a liberação da fisioterapia, a educação física entra com a parte de reabilitação e melhora aí para as atividades da vida diária. Quando a gente fala na questão da recuperação, existem casos em que a fisioterapia, a nutrição, junto, é claro, com os exercícios, podem auxiliar nesse processo de recuperação. Sim, o trabalho multidisciplinar ou interdisciplinar, aí, que é o ideal, ele é fundamental. Então, hoje nós não temos mais como trabalhar ilhados. Então, os co-irmãos da fisioterapia com a medicina, então com a nutrição, com a psicologia, até porque os efeitos também psicológicos são muito grandes nesses pacientes. Eu tive Covid, então a pressão toda que a gente sente é falar com conhecimento de causa. Então, mas o trabalho multidisciplinar hoje é fundamental. Não tem mais como ter um trabalho isoladamente, sempre em equipe. Não se limitando só ao Covid, mas em todas as doenças, todas as pessoas que possuem patologia, é importante a gente ressaltar a importância, né, a necessidade de ter acompanhamento de um profissional. Exato, isso é fundamental. Nos dias de hoje, e claro, nós temos, a Univale tem um curso de Educação Física que já existe há algum tempo, há muito tempo, e com uma excelência muito grande. Nossos egressos daqui saem com uma qualidade muito grande no mercado. Então, com certeza, ter a orientação também de um profissional egresso da Univale certamente vai contribuir ainda mais nesse processo de recuperação. E não falando só a recuperação da Covid-19, mas de todas as outras patologias, é bom a gente ressaltar também a importância do exercício físico, né? Perfeito. Hoje nós temos uma área na educação física que eu defendo já há algum tempo, que é a educação física clínica, que ela ultrapassa somente a área da saúde, ela vai no processo de tratamento. Então, indivíduos com diabetes, com hipertensão arterial, doença renal crônica, doença arterial obstrutiva periférica, doenças cardiovasculares. Então, nós estamos aí num movimento para 2022, trazermos 2 programas do Canadá para o curso de Educação Física, trabalhando com reabilitação no modelo da canadense de reabilitação. Então, isso já está em passos largos, a gente até pode já comentar que isso vai estar acontecendo no início de 2022, porque hoje o exercício físico, o treinamento físico,
ele é visto como um tratamento, de fato, para diversas doenças, até mesmo substitutivo ao medicamento convencional. Da Escola de Ciências da Saúde esteve com a gente hoje o professor Alain Moraes para falar sobre um assunto muito importante e necessário, que é o exercício físico pós-Covid-19. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e fico à disposição. O Escolas do Conhecimento retorna na próxima edição. Até lá!